Graça e paz, amada igreja. Amém, queridos? Mais uma vez, um privilégio, uma bênção poder estar aqui com os irmãos, compartilhando nessa festa tão bonita, que nós temos entendido desde o princípio, que Deus está nos levando aqui para dois momentos. O primeiro, para um momento de gratidão. Eu tenho aqui homens de Deus, como os pastores que me antecederam aqui, dando uma palavra, que são testemunhas que um ministério na América completar, sendo de estrangeiros, principalmente dos brasileiros, que são imigrantes mais recentes do que outras etnias, completar 20 anos, isso é um feito, isso é algo maravilhoso. Amém, queridos? O nosso completou 16. Eu considero isso um milagre de Deus, uma graça. Amém, queridos? E não é só completar, porque alguns até podem completar, mas completam sem uma missão, sem um alvo, sem dizer para que está. E nós estamos diante de uma igreja que tem aprendido a ter uma missão, tem visão, tem crescimento. Amém, queridos? Então nós não podemos não deixar de a cada culto, a cada momento, a cada comunhão, de dizer obrigado, Senhor. Nós sabemos que foi a tua graça e a tua misericórdia que nos trouxe até aqui. Amém, queridos? Mas por outro lado, nós não estamos terminando nada. Talvez nós estejamos apenas começando. Deus tem um projeto grande para essa igreja. Amém, meus amados? Quanto mais eu converso com o pastor Samuel, pastor Luciano, outros irmãos líderes, ou os irmãos mesmo que conversam comigo, às vezes no compartilhar do pão, ou pelos corredores, eu mais me convenço disso. Deus tem algo grande que já vem fazendo nessa igreja e quer fazer mais. Vocês creem nisso? Amém, queridos? É por isso que a primeira palavra que nós compartilhamos aqui é uma palavra que veio de um logotipo que o pastor Samuel me deu, e foi muito importante para mim. Naquele logotipo tinha um mundo com um saleiro e dizendo, fazendo a diferença, 20 anos fazendo a diferença. E a primeira palavra que eu trouxe foi sendo a diferença para fazer diferença. Amém, queridos? Então nós entendemos a necessidade de nós estarmos envolvidos nessa obra de Deus. Só que, meus amados, muitas vezes nós temos nossos problemas pessoais e não conseguimos equacionar nossas lutas pessoais, muitas vezes uma carga de horário de trabalho muito grande, até porque somos imigrantes conquistando uma terra. Muitas vezes entendemos que hora significa dólar, e então muitas vezes nessa busca constante, quando menos esperamos, nós trocamos e nos equivocamos com as prioridades. E aí trabalhamos muito e colhemos pouco. Lutamos muito, mas não temos em nossas mãos muitas coisas. Vamos para aquele livro de Ageu que diz que vocês trabalham muito e colhem pouco. Comem, mas não se fartam. E o que ganham colocam no bolso, mas o bolso está furado. E o problema qual era? O problema era a falta de priorizar o que Deus prioriza. Amém, queridos? Então nós entendemos no primeiro dia que a saída, que a solução, que o alvo que Deus tem nos dado é amar o que Deus ama, priorizar o que Deus prioriza, é se apaixonar pelo que Deus é apaixonado. Amém, queridos? Quando nós fazemos isso, há uma promessa. Ele vai nos suprir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentados. Amém, queridos? Mas ontem nós também declaramos, profetizamos, em sintonia com o que já vem sendo falado nessa igreja, que nós estamos esperando uma grande colheita. E como igreja nós precisamos nos preparar mais para essa grande colheita. Precisamos estar prontos para receber por essas portas homens e mulheres, pecadores como nós. Mas às vezes nós temos uma dificuldade como cristãos. Por exemplo, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe frequentavam a igreja batista de João Pessoa, pastor Natanael, e essa igreja eu estava ali desde que nasci. Nasci em Natal, mas estava ali desde pequeno. 3 anos de idade eu ia para frente, cantava, pregava, as pessoas achavam bonito porque a criança pregando, falando, mais ou menos, ou bem ou mais ou menos, todo mundo fica feliz, não é verdade? É aquela alegria. Cresci, mas eu me desviei.
minha adolescência eu me desviei. E Deus, pela graça e misericórdia dele, levantou uma mãe que não desistiu de mim. Minha mãe orava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada por mim. E colocava todos os discos, naquela época era long play, e o lugar que tocava se chamava vitrola. Ela colocava todos esses discos evangélicos para eu ouvir em looping. E também naquele tempo surgiu um disco que era A Última Trombeta, que era um testemunho de um homem que tinha tido um sonho com a volta de Jesus. Queridos, eu devo ter escutado indiretamente, porque eu me trancava no meu quarto para ouvir os Beatles, mas eu escutava aquilo que era mais alto do que o meu pobrezinho, do que o meu gravador, chamava-se cassete, era um cassete player. Então, eu não conseguia competir com a vitrola de mamãe, e aquilo entrava no meu quarto, era de manhã, de tarde, de noite, Jesus vai voltar. E pastor Luciano, que já morou em João Pessoa, sabe que em 1973 houve uma desgraça naquela cidade. Na Semana da Pátria houve um acidente, e numa balsa morreram muitas pessoas. Foi o meu primeiro contato com a morte. Eu andava de motocicleta pelas ruas, as igrejas ou os velórios não eram suficientes para tanta gente. As casas estavam fazendo o velório dos mortos. E aquilo me impactou muito, e naquela semana eu tive um encontro com Deus. No meu quarto, eu passei por um momento de muita tristeza interior, e eu comecei a pensar, onde é que eu vou quando tudo isso acabar? Foi a primeira vez que eu pensei assim. Tinha 16 anos de idade. E eu sei que naquele momento eu comecei a ter um incômodo interior, e eu comecei a escutar um barulho. Você diz, ouve o barulho ou não ouve o barulho? Eu não sei se ouve. Sei que eu escutei, e eu escutei aquela história que Jesus ia voltar. Eu disse, Jesus voltou, e eu fiquei. Ele disse, só tem um jeito de eu saber se ele voltou mesmo ou não. Vou no quarto da mamãe. Quando eu cheguei lá, ela ainda estava lá. Eu digo, então ele não voltou. Porque se ele tivesse voltado, ela não estava mais aqui. Mas ela estava de joelhos. E quando eu volto para o meu quarto, a minha Bíblia, que ela me deu quando eu tinha 15 anos, eu nem abri, deixava na mesa de cabeceira para não ter um conflito. Eu abri essa Bíblia. E aí saiu em Salmos 4, versículo 2. Filho do homem, até quando irás contra o meu reino? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Eu lembro que eu me ajoelhei e disse, Senhor, não sei nem orar. Mas aqui eu estou entendendo que eu não sou teu filho, eu sou filho do homem, e eu quero ser teu filho. Aqui eu estou entendendo que o Senhor está perguntando a mim até quando. E eu quero dizer que eu gostaria que fosse até hoje. E naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus no meu quarto. Saindo dali, naquela mesma rua ali, a rua Epitácio Pessoa, não, aquela rua não é Epitácio Pessoa, aquela principal do Caricebe, esqueci o nome da rua. Em cima tem a igreja batista. Uma sexta-feira à noite eu fui passando ali, vi a igreja aberta, eu entrei, e ali estava tendo a primeira vigília de jovens. Eles estavam começando a se organizar como jovens. E ali eu entrei naquela vigília e fiquei. E ali conversei com o pastor Tomás Munguba, que passou a ser meu pastor, e comecei a conviver com amigos e irmãos, como Estevão Fernandes, Eli Fernandes, Gustavo Faustino, todos hoje são pastores, vieram daquela leva, amém, queridos? E Deus, pela misericórdia dele, fez isso comigo, amém, meus amados? Depois voltei para Natal, casei com minha esposa, que é a mulher mais linda do universo, é um absurdo. Estou casado com ela há 37 anos, se Deus permitir, em novembro a gente faz 38, amém? Casei um pouco velho, casei com 20 anos. Se você conhecesse minha esposa, você ia entender, porque eu tenho que casar mais cedo para aproveitar mais, querido. É uma bênção, amém? Mas tudo isso que eu tenho vivido, só posso dizer uma coisa a vocês, queridos. Isso faz com que o que o apóstolo Paulo disse, ele disse, o amor de Cristo nos constrange. Não podemos ser cristãos acomodados. Esse amor tem que me constranger, eu preciso entender, ele deu tudo por mim, agora ele espera que eu faça a minha parte, amém, queridos? E eu quero dizer a vocês, que se você estiver sintonizado naquilo que Deus quer, se você estiver amando o que Deus ama, não haverá limites. Diga comigo, não haverá limites, amém, queridos? Não é que não haverá provas, é que não haverá limites mesmo com provas. Apóstolo Paulo tem um versículo muito citado, eu já vi até lutador de boxe com esse versículo no calção. Posso tudo naquele que me fortalece.
Mas esse versículo está fora de contexto. Esse versículo não é para você dar uma cacetada na cara do outro, não, querido. Esse versículo tem alguns versículos antes. Para não ser muito longo, ele começa dizendo assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ter fartura. Eu também sei passar por escassez. Eu sei usufruir da liberdade, mas também sei viver em prisões. Eu sei estar com saúde, sei estar enfermo. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma vida sem lutas que Deus está lhe chamando, mas Deus está lhe chamando para ter paz em meio à tormenta. Às vezes nós passamos por tempestades, às vezes passamos por lutas e por dificuldades, mas nós precisamos entender que o Senhor nos chama não é para fazer parte de uma igreja, mas é para ser igreja. Deus não te chama para estar aqui apenas com uma assiduidade dominical ou assistindo alguma célula ou algum evento. Deus te chama para ser igreja de Cristo 24 horas por dia. Não existe discípulo de Cristo part-time. Quando eu tinha um trabalho secular, me perguntava: o senhor é pastor part-time ou full-time? Eu digo full-time. Ah, então o senhor não trabalha secularmente? Trabalho. Então como é que é? Eu digo: não, isso é outra coisa. Ter o meu tempo maior dedicado para a obra ou menos, não me faz diferente. Onde eu trabalho, eu sou pastor. Onde eu estou, eu sou pastor. Não, mas não pode. Eu acho que você é meio pastor. Eu digo: não tem meio pastor. Não tem meio discípulo, não tem meio crente. Porque, por exemplo, vou perguntar a vocês. Vocês já viram alguém? Eu me lembro de uma vez que uma sobrinha chegou para mim e disse: tio, a minha irmã casou, o senhor está sabendo disso aí? Ela está quase grávida. Eu disse: minha filha, ela não está. Quase ela não está. Ou ela está, ou ela não está, porque não tem meio grávida. Verdade? Então não existe meio discípulo. Não existe meio cristão. Você pode ter um discípulo fraco. Você pode ter um crente carnal. Você pode ter alguém que por uma luta ou outra na vida, por falta de acompanhamento, opacou o Espírito Santo. Mas nós estamos aqui nesses dias para dar um brilho na sua vida, na minha vida. Eu não vim aqui só ministrar, eu vim ser ministrado. Eu tenho sido ministrado desde o primeiro dia que eu cheguei nessa cidade. Amém, queridos? Porque Deus tem um interesse maior. Deus quer nos levar a sair da zona de conforto e viver uma vida sem limites em Cristo. Com lutas, sem luta, com sol, com chuva, com neve, com calor, mas uma vida que quebra e que rompe barreiras. Você quer isso? Diga amém. Então nós precisamos, amém, pode aplaudir o Senhor. Primeira parte que nós precisamos entender nessa manhã é que Deus não quer apenas que você faça. Deus quer que você faça, mas antes que você faça, Deus quer que você seja. Para ser legítimo a nossa ação, para ser legítimo o que fazemos, nós precisamos ser para fazer. Nós estamos tendo um problema no meio evangélico hoje em dia mundial, é que nós temos tido, principalmente em países como o Brasil, muita gente fazendo, mas às vezes não sendo. Como disse aqui ontem, às vezes se canta muito, mas se adora pouco. Se ajoelha com frequência, mas se submete muito raramente. Começamos a ter um evangelho da demanda. Eu venho aqui para receber minha bênção. Quando a bênção do Senhor é que nos alcança, diz a Escritura. Então, eu quero que você entenda, e eu quero entender também como cristãos, que Deus tem uma obra tremenda para a gente. Amém, queridos? Mas essa obra passa pelo versículo 1 João, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Falem, por favor. Para os irmãos hispanos, aquele que disse que está em Cristo deve andar como ele anduvo. Repita comigo em espanhol. Aquele que disse que está em Cristo deve andar como ele anduvo. Amém? Então eu preciso dizer, começa com dizendo, a Bíblia diz: se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor dos mortos, serás salvo. Começa falando:
Gente que é cristão e não declara que é cristão, não passou nem do primeiro passo. Amém, queridos? Não existe uma coisa, eu estou ganhando Cristo sem palavras. Não, isso é para mulher de marido descrente. Aquela que eu falei que é aquela grande luta que ela passa, que ela tem que ganhar o marido sem palavra alguma. Isso já é difícil para qualquer pessoa. Para a mulher, então, é uma coisa dificílima. Mas para você, a ordem é fala e não te cales. Diga, fala e não te cales. É para falar. Amém? Mas não é só para falar. Porque se nós fôssemos olhar o mundo hoje, talvez um terço da humanidade, mais ou menos isso, se diz cristão. E eu estou falando aqui não só dos batistas. Eu estou falando de qualquer etnia, de qualquer grupo, de qualquer situação. Quando eu tive a oportunidade de ir com o pastor Samuel ao Egito, nós encontramos cristãos das mais diversas modalidades. Foi para nós um choque de bênção, né? Saber que, como disse o pastor, não estamos sozinhos por causa da nossa denominação, mas não estamos sozinhos num âmbito maior, porque tem irmão por tudo que é lado. Amém, queridos? Mas uma coisa também que nós temos que entender é que se hoje você tem mais de 2 bilhões dizendo eu estou em Cristo, a grande pergunta é, e quantos estão andando como ele andou? Parece que quando a gente diz aqueles que estão em Cristo, está bem aberto, tem 2 bilhões e alguma coisa que eu não sei mensurar. Mas quando diz deve andar como ele andou, existe um funil. E aí esse funil não privilegia ninguém, nem ao pregador dessa manhã. Todos nós temos que entender que o falar traz compromisso. Digo, o falar traz compromisso. Amém, queridos? Há muitos anos atrás, eu quando era adolescente, eu era do tempo de um grupo que tinha na Igreja Batista chamado Embaixadores do Rei. Aí fiz todo o processo. O pastor Estevão, que é meu cunhado, era o meu líder. E eu estava ali firme. Era como se fosse uma coisa de escoteiros dentro da igreja. Não sei aqui quantos batistas aqui já participaram de Embaixadores do Reino. Eu não sei, eu participei. E tinha um livrinho que nos ensinava as coisas. Na capa desse livro tinha uma frase, eu nunca esqueci, e eu trouxe ela hoje para vocês. Essa frase está aqui embaixo. O que você faz? Fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Vou tentar dizer em espanhol. O que tu haces, o que lo haces, habla tan alto que não consigo escuchar o que dizes. Então, a igreja podia repetir em português? Vamos dizer? O que você faz? Então, a vida cristã tem que ter uma coerência entre o falar e o agir. Eu preciso pregar no púlpito e quando eu sair do púlpito eu preciso atuar igual. Vamos passar por prova, vamos passar por problema. A sua fé vai ser provada, o seu caráter vai ser colocado à prova. Talvez pessoas levantem contra você falsos testemunhos. Você diz, onde é que você tirou tudo isso, pastor? Eu tirei da vida dos apóstolos. Você gostaria de ter como pastor alguém que está na prisão? Sim ou não? Timóteo tinha, o pastor Timóteo vivia mais na prisão do que fora. Como era o nome dele? Paulo. Mas não era porque ele era malfeitor. É porque ele pregava a palavra. E ele pagava um preço por isso. Então o que eu estou dizendo aqui a vocês, meus amados, é que a vida cristã ela tem lutas, mas tem vitórias. Amém, queridos? E é nessas lutas que nós somos provados. Amém? E você diz, pastor, e por que não haverá limites? Não haverá limites nele. A vida cristã está entre 2 versículos. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E outro versículo que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos que entender que a vida cristã é o já e o ainda não. Você vive nesse meio. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Levanta as 2 mãos logo. Pronto. Então você já está salvo. Você crê nisso? O seu nome já está escrito no livro da vida de onde ninguém pode apagar. Você crê nisso? Mas você ainda não está no céu. Você ainda vive aqui na terra. Você ainda sofre influência do meio. E você também influencia o meio. Então nós vivemos nisso. Você se converteu, você está aqui na igreja e você escutou uma promessa que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você toma essa promessa para você. Amém, queridos?
Às vezes tem alguns que estão aqui que têm essa felicidade. Todos são do Senhor. Às vezes os outros não têm. Eu tenho essa felicidade. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, meus genros, minha nora, meus netos, todos pertencem ao Senhor. Amém, queridos? Às vezes eu estou pregando, eles estão no primeiro banco, anotando, tomando atenção. Aquilo me comove. Ele comove por quê? Porque quando um genro, uma nora, um filho anota o que o pastor, que é pai ou é sogro, está falando, deve ser algo que toca o coração dele. Só que eles convivem comigo. Não sei se você está me entendendo. E se o que eu falo aqui eu não fizesse lá, primeiramente nem no primeiro banco sentavam. Talvez fosse no último banco. E olhe lá se fossem. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Amém? Então eu tenho essa felicidade. Mas, por exemplo, minha mãe não tem. Meu irmão mais velho nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E ele é jovem, está com 70 anos. Minha mãe é uma menina, está com 90. Ela nunca desistiu. Um dia desse eu estive lá, saí para almoçar com ele. Ela disse, eu acho que é hoje que ele vai aceitar Jesus. Eu disse, mamãe, vamos firme. Ela não desiste. Ela é incorrigível. Você entendeu ou não? Então ela está onde? Ela está entre um já. Eu ainda não. Ela diz, eu creio no Senhor Jesus e toda a minha família será salva. Foi salvo todo mundo, faltou um. Mas ela vive como se já estivesse lá, mas ainda não está. Compreendeu o que eu estou falando, sim ou não? Você já é uma pessoa super abençoada, amém, queridos? Mas ainda não está livre de problemas. E você precisa ser cristão, ser discípulo, no meio de tudo isso. Amém, amados? Aí você diz, onde é que vamos romper limites, pastor? A gente tem que voltar para a igreja primitiva. Atos 2,42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos aprender a ser discípulo com esse povo? Sim ou não? Primeira coisa que a gente vê aqui nesse trecho que eu li, eles tinham como condição sine qua non, como condição que sem a qual não se faz nada, um princípio chamado unidade. Repita esse nome. Nós temos que ser conhecidos como o povo que luta pela unidade. E não pelo povo que se divide quando a gente não concorda com a mesma coisa. Nós temos tido um problema no meu evangelho. É um problema que, se eu não concordo com você, se você não se amolda a mim, eu desisto de você. E isso não nos leva a romper limites. Isso nos leva a ser limitado. Uma marca da igreja primitiva era a luta pela unidade. Atos 4:32, a parte A do versículo diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Repete esse versículo com força, diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Deus quer levar essa igreja a ser uma igreja que rompe limites, que não trabalha com limites, porque não haverá limites. Você recebe isso sim ou não? Mas nós precisamos trabalhar para termos um só coração. Efésios 4 diz, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando ele fala suportando uns aos outros, não é que você não tolera seu irmão e você diz, meu Deus, eu tenho que suportar essa mala sem alça, sabe? Não é isso. É você dar suporte. É quando o pneu da alma do seu irmão furar, você diz, deixa eu ser aí o macaco aqui que vai levantar o seu carrinho para a gente trocar o pneu. É dar suporte. Amém, queridos? Suportando os outros amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em Efésios 4, tem 3 tipos de unidade. Tem unidade de corpo, de fé e de espírito. Eu estou falando aqui da unidade de espírito. A de corpo é a que nos lembra que nós somos um só corpo. Possivelmente eu vou falar um pouquinho mais sobre ela em seguida. As 2 unidades, eles tratam como se nós já tivéssemos recebido. Porque foi a morte de Jesus na cruz que nos deu essa unidade.
Isso não é uma unidade humana, é uma unidade que foi dada. Nós somos chamados para essas duas unidades para preservá-la. Ela já existe, mas ela pode ser colocada em risco, ela pode ser quebrada. Então nós somos chamados como igreja para preservá-la. A única unidade que é processual é a unidade de fé. Ele diz, até que cheguemos à unidade de fé. Eu ando com o pastor Samuel, nós cremos nas mesmas coisas. Amém? Mas andando junto, pode ser que a gente se encontre crendo nas mesmas 95 coisas, e chega um ponto que tenha 5 coisas que a gente tem um entendimento um pouco diferente. Não é motivo para deixar de andar junto. É motivo apenas para a gente continuar estudando junto, até que cheguemos à unidade da fé. Quando a gente chegar lá, estaremos na estatura do varão perfeito. Amém, queridos? Mas a unidade de corpo e unidade de espírito, e agora eu estou falando da unidade de espírito, ela tem que ser preservada por esforço. Você sabe o que, é que significa unidade de espírito? O que preserva a unidade de espírito é o vínculo da paz. A palavra paz em hebraico é shalom. Eu tenho um missionário na igreja que passou um ano agora em Israel, e ele está conosco de volta para a gente ver o que é que Deus quer na vida dele. É um jovem de 29 anos, mas um homem de Deus. E ele disse, ele me chama de tio, porque eu sou pastor dele desde o Brasil. Eu o vi nascer e agora ele está conosco aqui. Ele disse, lá em Israel é interessante, que quando a pessoa pergunta a outra assim, como é que você vai? Se você for trazer o pé da letra, não é isso que ele pergunta assim, como é que está a sua paz? Para o judeu, a palavra shalom não quer dizer ausência de guerra. Shalom significa comunhão. É uma palavra que anda junto com koinonia. Eu tenho shalom. Lembre-se do versículo. O castigo que nos traz shalom estava sobre ele. Eu era inimigo de Deus. Quando Jesus fez a paz entre eu e Deus, ele restaurou o quê? A minha comunhão com Deus. Não é? Às vezes um casal ou outro, eu digo, como é que está o seu casamento? Ele fala assim, está mais em paz, pastor. Ele não está dizendo que está em paz. Ele está dizendo que os conflitos o quê? Diminuíram. A gente às vezes confunde a ausência de guerra com paz. Um irmão teve um conflito com o outro. Aí agora ele senta do lado direito e o outro senta do lado esquerdo. Aí o pastor às vezes pergunta, como é que está aquela coisa? Não está. Está resolvido. Tranquilo, pastor. Esquenta com isso não. Está em paz? Não, está em paz. Não está em paz. Está tendo o quê? Uma ausência de guerra. Eles resolveram levantar a bandeirinha branca, dizer, ó, não vamos brigar mais não. Mas não tem paz. O povo de Deus que quer quebrar limites tem que ter compromisso com a unidade, o vínculo da paz. O que é que significa isso? Eu pisei no teu pé? Doeu? Me diz. Por que eu tenho que dizer a você? Você não sabe, eu vou explicar a você. Geralmente, quem pisa não sente muita dor. Eu não sei como é que está aqui em Silver Spring. Lá no Doral está desse jeito. Quem pisa, geralmente nem sente muito. Agora, quem leva a pisada, querido, dói demais. Sim ou não? Então você tem que falar, meu amado irmão, eu te amo demais. Eu sou louco por você, mas doeu. Aí tem que aprender a dizer perdão. Em vez de dizer assim, deixa de coisa, rapaz, uma pisadinha de nada. Você também, eu vou te contar, tudo se fere. Mas não é questão de se tudo se fere ou não. O irmão falou o quê? Doeu. Se ele está certo, ou se ele está errado, a gente não deve tratar isso inicialmente. A gente deve tratar que ele disse o quê? Doeu. Você quer que seu irmão sofra? Não. Se eu ando aqui com o Eliel, ele marcou comigo quarta-feira, possivelmente a gente vai conversar. Entraremos em risco. Você disse, que risco, pastor? O Eliel morando no norte de Atlanta e eu morando no Doral, a gente não tem conflito. Tem, Eliel, conflito? Eu recebo, ele manda uns recadinhos, Jesus te ama, uma bênção de Deus, é coisa maravilhosa, manda cartão de Natal, manda tudo. Eu amo Eliel. Sou apaixonado por ele. E inclusive é um dos poucos homens que eu conheço no mundo que é quase onipresente. Onde eu vou, ele está lá. Agora ele vai lá me visitar, querido, olha o risco. Olha, por que é arriscado, pastor? Porque a gente vai ficar perto. Ele vai conversar, eu vou conversar também. Ele vai me propor alguma coisa, eu vou dizer ele se posso ou não posso. E aí é onde nós temos que nos esforçar para manter
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso não está na mão de Deus, está na nossa mão. Levanta a sua mãozinha assim. Diga assim, isso agora está na minha mão. É minha responsabilidade. Então, o que é que significa? Nós vamos sair daqui hoje e vamos ter uma atividade de risco agora. Isso o que é? O pastor me falou que vai ter um lanche aqui depois. Vai, pastor? Posso dizer isso? Para não dar uma propaganda, dizer, o pastor disse uma coisa, não vai. Vai ter, né? Aliás, eu digo sem medo, porque desde que eu cheguei aqui, eu vou dizer, ô igrejinha para comer. Bênção, viu? Glória a Deus. Todo lugar que a gente vai, o irmão está com sanduíche, e é um serviço, o povo alegre, trabalhando, varando a noite. Glória a Deus. E parabéns para vocês. Amém, queridos? Mas quando a gente entrar naquele salão, começou um risco tremendo, queridos. E você diz, e por quê? Porque nós vamos ficar de frente um para o outro. A gente vai sair dessa posição que a gente só conhece a nuca do irmão. Não é? Tem até uma história de uma irmã que ia sempre numa igreja, sentava no mesmo banco, o outro sentava no mesmo banco, e um dia eles se encontraram no supermercado, aí ela viu a irmã assim, olhou de costas e falou assim, eu acho que eu te conheço. Com licença, vira um pouquinho de costas, olhou a nuca e falou, é você não frequenta a minha igreja? Você frequenta. Conheceu pela nuca, você imagina, né? Então você veja, querido, quando nós entrarmos, que a gente sentar ali, em primeiro lugar, encontrar cadeira. Ontem estava difícil de encontrar cadeira. Você sabia que estava difícil de encontrar cadeira ontem aqui? Estava. Aí você imagina você chegar num canto para sentar, o irmão diz assim, olha, essa cadeira foi fulano que saiu e deixou a Bíblia, ele volta já. Mas por que ele e não eu, né? Então nessas horas nós temos que conseguir fazer o que a Bíblia diz, que é assim, cada um deve preferir o outro em honra. O seu irmão vale mais do que um sanduíche. Com todo o amor que você tem, olhe para o seu irmão, bem no olhinho dele, fala, querido, você para mim vale mais do que um sanduíche. Diga mais, diga, você vale mais do que uma lagosta. Você fala, o que quer dizer isso, pastor? É que se o teu irmão pegou teu sanduíche, deixa ele comer, meu filho. Eu vou ficar com fome, pastor, como mais tarde. Isso não importa. Briga por cargos, funções, tem muito trabalho para fazer. Você crê que tem, sim ou não? Nós temos que entender, a igreja é uma igreja, tem os dons, tem talentos. A gente acha o seguinte, para servir a Deus, tem que subir nesse lugar e agarrar esse microfone. Tem irmão que está ali dizendo assim, meu Deus, um dia eu vou te servir, eu ainda dou um tapa naquele microfone. Mas o serviço da igreja, mas não é aqui só não. Isso aqui é mais rápido. Nós como pastores sabemos que o trabalho do pastor é durante a semana. Aqui nós desafiamos, é uma palavra profética, de desafio, de direcionamento. Mas é durante a semana que nós consolidamos as sementes que foram lançadas. Amém, amados? Segunda coisa que a gente pode ver, se a gente quer aprender com a igreja primitiva a ser discípulo, temos que ter solidariedade. Atos 4:32 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. 1 Coríntios 12:20 diz, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Efésios 4:4 diz, há somente um corpo e um espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Aqui nos ensina a entender que nós somos um corpo. A dor de um precisa ser a dor de todos. Eu entendo e sei que aqui nós somos adultos. Os jovens estavam aqui cantando entre nós, eles também. Um homem como o pastor Samuel, que tem 2 metros e quanto, pastor? É da M, trabalha, para poder ser um jogador de basquete, não é verdade? Eu quando vou falar com ele, eu tenho muita vontade às vezes de ficar nesse batente e ele no outro, para a gente poder ficar olho no olho, né? Eu só olho para ele assim, já estou até com problema de coluna. Esse homem exarrão, abençoado, se tiver uma dor de dente, meu querido, uma dor de dente, ele para, esse corpo todo esse homem cheio de ideias, ele para poder resolver a dor de dente. Eu não acho que ninguém em sã consciência, quando passa por uma porta, e sem querer deixa preso o seu dedo mínimo, o seu dedo mindinho, e ele olha para o dedo e fala assim, de novo, cara, pô, tu não presta atenção, te vira, não vou mais... Você acha que pode fazer isso ou não? De jeito nenhum, todo o corpo entra em choque, por causa de um membro bem pequenininho, sim ou não? E
por que a gente não age assim às vezes na igreja de Cristo, amado? É um só corpo. A dor de um precisa ser a dor de todos. A bênção de um precisa ser a bênção de todos. E nos preocupemos, porque o pecado de um pode contaminar todos. Então, temos que tratar, não é acusar, mas é ajudar, levantar o caído, porque ele está sofrendo, mas também nos aflige como corpo. Uma igreja saudável, ela tem solidariedade, ela é corpo, ela divide o pão, ela está junto, ela prefere andar junto. É o que nós chamamos no nosso ministério de vida com vida. É a minha vida com a tua vida. É um pacto, é um compromisso. A Bíblia está certa, e eu creio que ela está certa. Ela disse que nós vamos viver eternamente no céu. Sim ou não? Você está ao lado de alguém que vai viver a eternidade do teu lado. Amém? Com amor, diz a quem está de sua diga, nós vamos ficar a eternidade juntos. Diz. Diga, por favor, se acostuma comigo. Diz. Diga, por favor, se acostuma comigo. Amém, queridos? Então, para ser discípulo, nós precisamos lutar pela unidade, ter solidariedade e precisamos aprender a perseverar na doutrina dos apóstolos. Igreja forte, amados, é a igreja madura. Efésios 4,14 diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Fiz teologia, que no meu tempo tinha que fazer teologia para ser pastor, estudei muita coisa, mas tudo isso eu coloquei aos pés do Senhor, como Paulo fez, para que Cristo pudesse aparecer em mim. Amém, queridos? O que eu posso dizer a vocês é que o que é eterno é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tudo vai passar, mas as suas palavras, sua palavra jamais passará. Amém, queridos? Nós temos vivido muitos momentos de muitas doutrinas, de muitas correntes. Cada ano tem uma coisa diferente, cada tempo tem uma coisa diferente. É a teologia da libertação, é a teologia da prosperidade, é a teologia disso, daquilo, aquilo outro. Eu já faz muitos anos que eu deixei até de olhar. Recentemente eu estava em Lausanne Paulista, pregando na Igreja Batista do pastor Ademir, e um dos pastores da igreja, que é professor no seminário, sentou-se comigo e disse, pastor, eu queria que o senhor me dissesse qual é a sua ideia da teologia tal. Eu disse, eu não sei. Ele me confessou depois da conferência que ele ficou decepcionado comigo. Disse, como é que o pastor traz para cá um conferencista que não sabe nem dizer a posição dele com relação a tal teologia. E aí eu depois tive a oportunidade, expliquei para ele. Disse, meu amado, deixa eu explicar para você. Faz algum tempo que eu tomei uma decisão na minha vida. E eu vou lhe contar uma pequena história para você entender. Conta-se que várias casas de câmbio tinham muitos prejuízos quando falsários passavam dólares falsos. Cada vez que tinha uma leva de dólar falso, eles tinham que contratar experts para treinar os funcionários a determinar o dólar falso. E assim conseguiam aplacar aquela corrente de dólar falso por um tempo. Mas aí os falsários se especializavam, lançavam mais uma nova leva, mais prejuízo. Até que se descobriu que tinha um expert, que era um cara caríssimo, mas quem contratasse ele, nunca mais tinha problema com dólar falso. E então um certo dono de casa de câmbio disse, eu vou contratá-lo. Contratou, ele colocou os funcionários, e eles disseram, quais são os dólares falsos que estão por aí que o senhor vai nos explicar? Eu não vou explicar dólar falso nenhum. Ele colocou, fez um PowerPoint, eu vou apresentar a vocês o dólar verdadeiro. Eu vou ensinar vocês a conhecer o dólar verdadeiro. O que passa disso é procedência maligna. É claro que isso era uma história dessas que se passa na internet, mas a Bíblia diz que para quem é espiritual, tudo é espiritual. Isso veio para o meu coração. O que eu preciso, o que você precisa como igreja, é conhecer o dólar verdadeiro. Eu estou contextualizando. O dólar verdadeiro que eu estou falando é a palavra. Se nós formos uma igreja forte, uma igreja que estuda a palavra, uma igreja que busca a palavra, uma igreja que entende o que diz na palavra, quando aparecerem falsas doutrinas, vai dar aquele bip, sim ou não? Amém, queridos? E nós estaremos
diferentes. Quantas vezes, amados, eu não já passei por situações de conhecer pessoas, toda a vida eu me encontro, que não se firmam em igreja nenhuma. Estão sempre à procura da bênção. Escuta que ali tem sinais, eles vão. Escuta que ali tem uma coisa, eles vão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que você, sendo íntegro diante de Deus, as bênçãos do Senhor lhe alcançarão. Jesus disse em Marcos 16, 17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Ou seja, os sinais que a Bíblia fala que existem, eles nos acompanham. Não somos nós que acompanhamos os sinais. São os sinais que devem nos acompanhar. Amém, amados? Isso tudo nos leva ao quarto ponto de ser discípulo, que é ter comunhão. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não sei se você entende, hoje em dia comer, eu brinquei há pouco tempo dizendo que nós vamos entrar numa atividade de risco. Você, claro, sabe que eu estou brincando, amém? Naquele tempo não era assim, não, era uma atividade de risco mesmo. Se vivia uma sociedade bélica. Não sei se você lembra, quando Jesus foi ser preso, que Pedro cortou a orelha de Malco, que era um soldado. Você lembra disso ou não? Se Pedro cortou a orelha, é porque Pedro portava o quê? Uma espada, era comum. Você imagina que na igreja todo mundo chegando aqui com a sua espadazinha do lado. Não é a Bíblia que a gente anda com ela. Você entendeu? Então era comum isso. E por que era comum isso? Porque você precisava de se defender. Você tem que defender a si mesmo. Comer era uma atividade de risco. Vocês, por que comer era uma atividade de risco? Porque você precisava usar as duas mãos para se alimentar. Você tinha que se desarmar. Diga assim, para comer junto, tem que se desarmar. E isso é o conceito que Jesus trouxe para a gente. Hoje a gente não anda com essas armas por aí, anda, mas às vezes temos outras. Temos armas emocionais, temos barreiras, temos coisas dentro de nós que são segredos. E o ato de comer com o irmão não é apenas comer o pão, mas era algo diferente. Olha o que diz em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja essa atividade espiritual. Olha a atividade espiritual. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Você pode falar assim, pastor, eu entendo oração, eu entendo doutrina dos apóstolos. Agora, partir do pão e comunhão, isso é uma atividade espiritual grande. Tanto que tinha um efeito. Olha o efeito. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você imagina, querido, a gente ter uma refeição junto, e por causa dessa refeição ter sinais, prodígios e milagres? Você fala, como é que isso é possível, pastor? É quando, queridos, o ordinário vira extraordinário. É quando o natural vira sobrenatural, o comum incomum, o terreno celestial. Porque não é apenas comer, mas é partir o pão. Você diz, o que é partir o pão? É que você não consegue estar em paz sabendo que o seu irmão está passando necessidade. Nós tivemos uma crise imobiliária nesse país muito grande. Nós somos uma das igrejas, não estou dizendo a mais, mas uma das igrejas que menos perdeu, Perdeu no sentido de voltar para o país de origem. Às vezes eles chegavam no seu grupo pequeno e eles diziam, eu estou voltando para o meu país de origem. Por quê? Perdi minha casa. E era comum o líder e outros mais maduros dizerem, qual das casas você perdeu? Eu disse, não, perdi a minha, só tinha uma. Eu disse, não, querido, aqui na igreja você tem centenas de casas. Você pode ter perdido a casa que estava no seu nome, mas antes de você chegar no aeroporto, ainda tem uma pousada, ainda tem uma pausa para você na minha casa. E quando você achar que está ficando muito na minha casa, tem a casa dele. E quando você achar que está muito na casa dele, tem a casa dele. E Deus vai restaurar a tua vida. A igreja suportou a igreja. Aquilo me comoveu, aquilo me fez entender que valeu a pena. Nós tivemos, talvez, em toda a crise, 5 famílias, numa igreja de 1000 pessoas, 5 famílias voltando para o Brasil por motivos justos, não era nem por isso. Que sempre pode acontecer de alguém retornar, sim ou não? Mas não era aquele êxodo voltando de volta, porque estavam desesperados. Porque a igreja disse assim, se eu tiver um prato para comer, vamos comer juntos. Metade é meu, metade é seu. E vai acontecer um milagre. Eu vou ficar mais satisfeito com metade do que com um prato inteiro. Amém, queridos? E nós precisamos entender isso. Você quer ser discípulo, sim ou não? Então ora comigo, diz assim, Senhor, eu me comprometo a lutar pela unidade, a ser solidário com meu irmão, a sentir a sua dor,
dividir a minha bênção, a perseverar na doutrina dos apóstolos. A tua palavra é verdade e ela me basta. Até comunhão, Senhor, a retirar totalmente minhas máscaras, me desarmar, para que o meu irmão tenha acesso à minha vida e eu possa ter acesso à vida dele. E eu creio que fazendo isso, sinais, prodígios e milagres acontecerão no nosso meio. O natural vai virar sobrenatural, o ordinário extraordinário, o comum incomum, o terreno celestial, e eu estarei pronto para fazer discípulos. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá um aplauso forte a essa verdade. Quero terminar rapidamente falando sobre fazer discípulos. Me detive mais falando sobre ser. E você disse, por que você fez mais sobre ser? Porque quem é, naturalmente, faz. Então, de fato, eu não vou ensinar você a fazer discípulos, mas eu vou dar sequência como fazer discípulos. Você está pronto para isso? Sim ou não? Mateus 28, 19 diz, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acha que isso é uma sugestão de Jesus ou isso é uma ordem? É uma ordem. E ele está dizendo aqui, pastor Samuel, pastor Luciano, pastor Júnior, ele está falando isso? Não. Nós também estamos incluídos. Não é nem porque somos pastores, é porque fomos salvos. Amém, queridos? Quando nós entendemos a palavra igreja no grego é eclésia. O significado é um pouco mais complexo. Assembleia retirada de um local para um local fora, privilegiado, para que possa proclamar uma verdade. Mas se você puder entender, e não é errado entender assim, o significado da igreja como um processo que ocorre de dentro para fora. Diga assim, igreja é um processo que ocorre de dentro para fora. Ou seja, não é de fora para dentro. Não é nós fazendo eventos que vamos crescer como igreja. É acontecendo algo nas entranhas da igreja, que quando ela faz eventos, os que estão de fora ficam loucos para entrar. Amém, queridos? E Jesus, em Atos capítulo 1, nós temos uma sequência que foi dita que o Senhor falou isso. Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós agora somos testemunhas do Senhor, amém, queridos? Mas há uma sequência. Qual é a sequência? Diga, Jerusalém, Judéia, Samaria, não tem limites. De novo, diga, Jerusalém, Judéia, Samaria, não tem limites. Vamos começar por Jerusalém. Jerusalém representava a casa deles, queridos. Aqueles homens moravam, a maior parte deles, aonde? Jerusalém. Pelo menos estavam locados em Jerusalém. Era onde aconteceu a coisa. O Senhor disse, vão para Jerusalém, esperem. Foi lá que aconteceu. Amém? Então, se você quer fazer discípulo, onde é que você tem que começar? Por Jerusalém. Quem é a sua Jerusalém? É a sua casa. E você diz, como é que eu faço isso lá em casa? É bem simples. Efésios 5. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. 1 Pedro 3,1 diz, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Eu já disse, e gosto de repetir, que isso aqui é uma coisa espiritual, que você confia em Deus e Deus lhe dá esse poder. Amém? Porque se Deus dissesse, maridos, ganhe sua esposa sem palavra alguma, era fácil. O homem, depois que trabalha o dia todo, que chega em casa, liga a televisão para assistir futebol, fica calado, fica mudo. A mulher quer falar com ele, diz, meu filho, eu tenho um negócio para falar, ele fala assim, mulher não, porque mulher fala muito. É uma bênção, não é? Sim ou não? Minha esposa, toda vez que eu ligo para ela que estou viajando para falar, ela quer que eu conte todos os detalhes. Como é que estão as coisas? E como é que é? E qual é a cor do banco? E quando não sei o que, você não vi. Como você não vê?
Como é que você vê as coisas, não é verdade? Aí você imagina que Deus pede a você, minha irmã, para você ganhar aquele marido que ainda não está obedecendo a Deus, sem palavra alguma. Aí você diz, como é que isso é possível, pastor? Mamãe me ganhou sem palavra alguma. Ela falou, não deu resultado, ela passou a orar. Mulher, eu vou dizer uma coisa para você. Deus te deu um poder, você não tem ideia desse poder. Você quer aprender esse poder, sim ou não? Pega as suas duas mãozinhas, coloque sobre a sua perna, sobre a sua coxa, deslize suavemente até um local que é uma junção entre coxa e perna. Coloca a mãozinha aí. É aí, querido. Quando você se ajoelha, olha, é um poder, e não tem bomba atômica que chegue perto. O coração do rei está na mão do Senhor. Para onde Ele quer, Ele o inclina. Quantas vezes eu já discuti com a minha esposa e ela tentou explicar e tal, aí ela se calou, submissa. Mais que nada, foi orar. E aí, em vez de ela vir falar comigo, diga quem veio falar comigo. Papai. E papai, quando fala, é duro, viu? Cadê os homens que estão aqui? Cadê a almada que está aqui? Cadê um monte de homem que está aqui? Meu querido, eu vou te dar um conselho. Se a tua esposa é uma mulher de Deus e ela veio conversar com você, pare e escute. Porque se ela começar a orar, quem vai falar com você é Deus. E a voz dele é um pouquinho mais forte do que a dela. Os argumentos são mais contundentes do que o dela. Você crê nisso? Então, minhas filhas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Dá certo. Se submetam, porque você não está submetendo apenas ao seu esposo. Você está submetendo a Deus. Você está dizendo, Senhor, ele está errado. Esse cabeça dura merecia uma pancada na cabeça. Eu estou com vontade de matar. Não, mas eu vou me submeter a ti. E eu vou descansar em ti. Eu entrego na tua mão a minha causa. E eu sei que o Senhor vai falar com ele. Amém? Eu só te peço que não bata muito forte, que eu ainda quero um marido depois. Amém, queridos? Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo, se ama. Aqui está dizendo a você, querido, que o romântico dessa história é você. A gente diz, as mulheres são muito românticas. É você. A Bíblia definiu o seguinte: eu tenho o homem e a mulher. Eu vou decidir o seguinte: mulher fica calada e homem é romântico. Você entendeu ou não? Não foi o contrário. A gente vive uma sociedade que a mulher é o quê? Fala muito e é romântica, não é? E o homem é mudo e não tem nada de romântico, não é isso? É você o romântico, querido. Ainda vale a pena levar aquele buquezinho de flores. Você diz, meu Deus, para que serve isso? Não repita na frente dela isso, porque ela sabe para que serve. Eu não entendo, mas quando você dá, ela fica feliz. Sim ou não? Vale a pena no frio você ficar um pouquinho mais com frio e abrir a porta do carro para ela entrar, meu querido. Você tem que aprender a investir no casamento, meu amado. Amém, amados? Você quer o dia todo tratar a tua esposa na base do, sei lá, não sei que lá, papapá. Na hora de dormir, ela está com dor de cabeça. É. Aí às vezes você diz, eu esperava chegar em casa, você tivesse com aquela roupa Christian Secret e tal. Aí você vem com essa camisa com a cara do político dizendo, vote em mim. Mas meu filho, você amou essa mulher como Cristo amou a igreja? As coisas entre homem e mulher funcionam diferente. A gente trabalha muito com casais, eu tenho uma aula que nem o pastor quer dar. Pastor, você dá, você é mais velho. Tá? É a aula de sexo. Lá estou eu e minha esposa sempre. Digo, eu vou ficar velhinha aqui dando essa aula. E tem uma parte que eu sempre digo aos homens. Você entenda, querido, preste atenção, nessa história. O seu fogão é um fogão a gás. Abriu o gás, colocou o fósforo, ele o quê? O fogão da mulher é um fogão a lenha. Aí bota a lenha, carvãozinho, coloca fogo. Aí pega a mãozinha assim, marido. Só marido, pega a mãozinha. Tem que abanar. Cadê a mãozinha abanando? Não estão querendo fogo, abana, meu filho. Demora. Agora também tem um detalhe, querido. O fogãozinho a gás, quando você desliga, ele puf. O a lenha, depois que pega, meu querido.
Aí você fala, pastor, como é que eu faço para o negócio equacionar? Você precisa começar de manhã cedo. É amorzinho, beijinho, cafezinho, ajeitando. Durante o dia manda um textzinho, te amo, linda. Amém, querido? Se você achar que a sua esposa, por qualquer motivo que o diabo lhe convenceu, que a sua esposa está um pouco cheinha, não diga isso jamais. Você repreenda esse pensamento em nome de Jesus. Amém, queridos? Efésios 6, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quantos são aqui filhos? Levanta a mão, os que são filhos. Nós somos todos filhos, não? Tem alguém aqui que nasceu de... Quantos querem viver muito? Quantos querem viver pouco? Não, todos querem viver muito? Então obedece papai e mamãe, filho. E honre. Eu não sei nem se você sabe o que é que significava honrar naquela época. Hoje honrar é você dizer, te amo, mamãe, você é linda, o que eu tenho eu te devo. Mas honrar naquela época, honrar, era o seguinte, você tem que mexer no órgão mais sensível do corpo humano, chamado bolso. Naquela época não tinha pecúlio, não tinha aposentadoria. Quando o papai e a mamãe ficavam velhinho, precisava que o filhinho que recebeu a vida toda fizesse o quê? Chegasse junto. Por isso que Jesus disse, vocês por causa da tradição, eliminam a palavra de Deus. Por quê? Porque o papai estava com fome, chegava na casa do filho, tinha lá umas criações, umas coisas, o menino dizia, não papai, isso aqui tudo é corban. Corban quer dizer tudo dedicado a Deus. Mentira, bando de mentiroso, para não dar para o velhinho. Você entendeu ou não? Então Jesus disse, vocês vão tudo viver pouco e mal. Então ele disse, você quer viver bem? Sim ou não? Honre papai, obedeça a papai. Minha vida começou a mudar quando eu deixei de ser um filho rebelde. Amém, meus amados? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A coisa que mais irrita uma criança é ter um pai que ensina uma coisa e faz outra. Isso é para matar o coração de uma criança. É um pai que diz à criança que ele deve, você não fica vivo no videogame, e quando a criança vê, ele está sempre com o telefone. Isso é modelo. Você tem que entrar no quarto do seu filho enquanto ele é criança. Sabe esses que estavam tocando aqui hoje? Eu vi tocando aqui, coisa mais linda, sim ou não? Os pais têm que ir lá no quarto deles agora, à noite, orar com eles, abençoá-los. Porque quando eles chegarem na adolescência, se você nunca foi, ele vai trancar a porta do quarto. E o professor vai ensinar ele na escola que ele tem direito à privacidade. E que se você entrar, é invasão de privacidade. Você entra agora, porque a chave vai ser jogada fora. E nunca vai ser invasão de privacidade, porque ele tem lugar no teu coração. E você terá lugar no coração dele, em nome de Jesus. Quando você faz isso, você começa a fazer discípulo dentro de casa. Os filhos começam a dizer assim, eu quero me converter. A mulher diz, eu quero me converter. O marido diz, eu quero me converter, porque eu quero pertencer a esse Deus que você serve. Mas aí tem Judeia. E o que é Judeia? Judeia, amados, é no trabalho, é na vizinhança. É quando você sai. Judeia era depois de Jerusalém. Amém? É quando você começa a avançar mais. Efésios 6 diz, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você vai limpar uma casa? Vou, faz com excelência. Mas por que eu vou fazer com excelência? Eu quero rápido, porque eu quero ganhar dólar. Faz com excelência, porque você não está limpando a casa para Dona Maria ou Dona Neuza, você está limpando a casa para o Senhor, em nome de Jesus. Quando você entra naquela casa, quem está entrando é Emmanuel, é Cristo em nós, esperança da glória. Você está sendo representante da igreja do Senhor, você está sendo um missionário, você está sendo um espião secreto. Deus está te mandando diretamente para dentro de uma casa que ninguém vai à igreja, mas você vai dentro dessa casa. Então, se você fizer com excelência, se você fizer de uma maneira tremenda, essa pessoa vai dizer assim, eu gosto de você, você é diferente das outras pessoas, e aí você vai dizer, você sabe por que eu sou diferente? Porque não é de mim, é por causa de Jesus. Jesus, what Jesus? Jesus Christ.
Você vai falar, por causa de Jesus fez isso em mim. Essa pessoa vai querer te ouvir. Eu tenho vários testemunhos de pessoas na minha igreja, é possível que tenha aqui também, que a patroa, que a pessoa que contratava, um dia triste, em crise, chegou para ela e falou assim: eu tenho escutado do teu Deus, você podia orar por mim? Eu tenho várias pessoas que foram levadas à nossa igreja e estão lá por essas espiãs, esses espiões secretos que Deus envia para os lares, e ali dentro conquista os corações, porque entende que ali não é o seu trabalho apenas, é a sua Judéia. E se você é alguém que faz o contrário, se você contrata, você é chefe porque contrata alguém, a Bíblia também fala com você, diz assim: vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, quando você contratar alguém, trate bem. Recentemente nós fizemos uma coisa no pátio lá de casa, e às vezes eu não tenho tempo, mas quando eu estava lá, eu e minha esposa sempre chegava perto: você quer água? Você quer comer? Você quer alguma coisa? Deixa eu te ajudar, vai descarregar o caminhão, eu estou com tempo, eu vou te ajudar para descarregar. Não, pastor, por favor, não, deixa eu ficar do teu lado. Aí eles sempre diziam: qual é a sua igreja, pastor? Eu digo: a minha igreja é a igreja de Jesus. Onde é? Como é que eu faço para... Eu posso ir lá? Eu digo: seria uma honra enorme que você fosse lá. Por quê? Porque eu o servi. Eu estive perto dele. Eu era o chefe, contratando e pagando. Mas eu sei que eles têm um Senhor. Amém, queridos? Terceiro e último nível, Samaria. Não sei se você sabe que a Bíblia diz em João 4,9 que os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus tem essa ideia. Ele diz: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém. Tudo bem até aí? Samaria, tudo bem até aí? Não, desculpa, Judéia, tudo bem até aí? Mas ele disse para eles assim: vocês também vão ser testemunha lá em Samaria. Vocês vão ser testemunha para os samaritanos. Os judeus não queriam muita coisa boa para os samaritanos. E ele estava dizendo: sabe aquelas pessoas que não são muito legais? Sabe aquelas pessoas que são um pouquinho chatas? Você já conheceu alguém assim? Que você tem vontade que ela sente do outro lado? Já viu uma pessoa assim, né? Ele estava dizendo assim: você vai ser testemunha para essas pessoas. E você vai dizer: como é que eu vou fazer? Romanos 12, 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É aquele que te acusa, é aquele que te machuca, mas por causa de Jesus e porque Ele está guardando o que você faz, né? Um tempo atrás eu escutei uma frase em inglês que é muito, assim, para mim, muito forte, assim: God is keeping my records. Ou seja, talvez os homens não estejam vendo, mas Deus está guardando, anotando. Amém, queridos? Então aqui está dizendo que você vai amontoar brasas vivas na cabeça dos seus inimigos, porque ele espera de você uma palavra ruim, e você diz: Deus te abençoe. Amém, meus amados? E quando acontece isso, queridos, não haverá limites. Você vai ser até os confins da terra. Ninguém vai lhe parar. Dizem que está do seu lado: ninguém vai lhe parar. Fique de pé que eu quero orar por você. Se nós fizermos um pacto hoje com o nosso Deus, nos oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável, um coração chalém, um coração inteiro, que buscaremos o seu reino, a sua justiça em primeiro lugar, crendo que seremos supridos em todas as nossas necessidades, Ele ordenará que venham a nós os famintos e sedentos, e nós os alimentaremos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria chamar para você fazer uma declaração final. Todos juntos. Diga assim: não começou em nós, não terminará em nós, mas nós faremos diferença na nossa geração. Agora só vocês, digam vocês. Uma vez mais, por favor, e bem forte, juntos. Não começou em nós, não terminará em nós, mas nós faremos diferença na nossa geração. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração nesse momento. Oramos durante sexta, sábado, hoje que é domingo. Ontem mesmo fizemos oração de entrega, de pacto, e eu creio que aquela oração valeu, foi verdadeira. Amém? Mas agora eu queria fazer um pacto com você como igreja, por aqueles que vão lutar pela unidade, vão lutar pela comunhão, pela solidariedade, vão se aferrar à palavra de Deus, e por causa disso vão começar a fazer discípulos desde a sua casa.
seu trabalho, até com aqueles que lhe são muitas vezes como adversários. E por causa disso Deus vai romper limites na sua vida. Talvez você esteja hoje com alguns limites, mas Deus está te dizendo: eu vou romper esses limites por causa do amor do meu nome. Amém, queridos? Então eu queria, nesse momento, onde você está, baixe um pouco sua cabeça, faça a sua oração silenciosa diante de Deus. E quando eu orar nesse momento, eu apenas vou estar concordando com a oração que Deus já está colocando no seu coração. E nós temos a promessa bíblica que nos conforta, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esses dias em que juntos pudemos nos debruçar sobre a tua palavra, estudar, aprender, entender. Mas agora eu te suplico, meu Deus, transforma nosso coração em boa terra, onde essa semente que caiu possa produzir frutos a 30, a 60 e a 100. Abençoa as famílias que aqui estão representadas. Abençoa cada um de nós. Nos ajuda a ser discípulos para fazer discípulos. O Senhor sabe, meu Deus, que nós não temos esse poder. Nós precisamos de Ti, mas nós queremos. Então visita cada coração que está aqui, que se abre diante de Ti, que tem suas lutas pessoais, mas acalme-os, dê a eles a segurança, Senhor, que ao lançar sobre Ti toda a ansiedade, o Senhor cuida de cada um. E nós como igreja nos comprometemos. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado 20 anos, mas nós nos comprometemos, meu Deus, a daqui para frente seguimos os mesmos princípios que nos trouxeram até aqui e mais. Iremos nos aprofundar mais na Tua palavra. Iremos nos aprofundar mais na comunhão. Iremos nos aprofundar mais no partir do pão, no partir da vida, no partir a vida de Cristo, Senhor. E nós queremos dizer, meu Deus, que nós queremos, estamos prontos. Pode enviar os famintos, pode enviar os sedentos, pode enviar os leprosos, pode enviar aqueles que ninguém quer, nós queremos. Pode enviar aqueles, meu Deus, que a sociedade rejeita e vira o rosto. Nós vamos abraçá-los, em nome de Jesus. E se você como igreja concorda com essa oração, diga amém, e amém, e amém. Glória a Deus, amém, queridos?